O dia 28 de janeiro assinala o Dia da Proteção de Dados. A efeméride pretende promover a literacia e consciencialização sobre a proteção de dados pessoais. Esta data coincide com a assinatura da Convenção nº 108 do Conselho da Europa, que ocorreu a 28 de janeiro de 1981. Efetivamente, foi em 1981 que começou verdadeiramente a construção do direito europeu da proteção de dados. Em 1995, a União Europeia adotou a primeira diretiva dedicada a este tema. Já em 2016, alterou-se o paradigma regulatório em matéria de proteção de dados com a entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, conhecido como o RGPD. A rápida transformação tecnológica e digital conduziu, entretanto, ao surgimento de novos diplomas legais, como o Regulamento da Inteligência Artificial, o Data Act ou a NIS-2. Já no final de 2025, foi revelada a proposta da Comissão Europeia designada Digital Omnibus, que visa uma revisão transversal de vários instrumentos jurídicos no setor digital, incluindo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. De facto, a conjuntura atual mostra que o RGPD, tal como foi concebido em 2016, já não responde plenamente aos novos contextos tecnológicos. Daí a necessidade de proceder a ajustamentos estruturais ao seu regime. Assistimos, por isso, à apresentação de uma proposta que procura consolidar e simplificar a legislação, introduzindo, para esse efeito, um conjunto de vastas alterações que pretende acompanhar os desenvolvimentos a que assistimos hoje no plano digital. O Digital Omnibus será o grande novo projeto da Comissão Europeia no plano da regulação digital nos próximos meses. A proposta apresentada prevê um conjunto de alterações ao Regulamento Geral de Proteção de Dados com objetivos de clarificação e simplificação. Um dos pontos de partida tem implicações num dos conceitos-chave, o próprio conceito de dados. E aqui a Comissão propõe-se a clarificar a noção de identificabilidade, com um enquadramento distinto e significativamente diferente do que tínhamos até aqui. Prevê expressamente que um dado não deverá ser considerado pessoal para uma determinada entidade quando esta não disponha de meios razoavelmente suscetíveis de serem utilizados para identificar uma pessoa singular a que aquela informação diz respeito. Isto significa que a qualificação deixa de ser absoluta e passa a depender das capacidades e dos meios técnicos que aquela entidade tem para reidentificar essa pessoa. Esta abordagem poderá ter um impacto direto no contexto da pseudonimização, pois implicará que os dados pseudonimizados possam ser tratados em maior escala, nomeadamente através da reutilização e partilha de dados. Naturalmente que se os terceiros que dispuserem de meios de reidentificação passam então a constituir dados pessoais apenas para esses terceiros. E esta alteração visa tornar mais operacional a distinção entre dados pessoais e dados que, para certos intervenientes, não permitem razoavelmente a reidentificação dos titulares, com impacto direto na qualificação jurídica dos dados pseudonimizados em ecossistemas e de partilha. A proposta intervém também no regime aplicável ao armazenamento e ao acesso a dados em equipamentos terminais de pessoas singulares, regime atualmente regulado na Diretiva e-Privacy. E aqui a Comissão identifica expressamente problemas estruturais no modelo atual, nomeadamente uma certa fadiga ou até crise das exigências de consentimentos, custos elevados de conformidade e insegurança jurídica decorrente da coexistência de dois regimes paralelos. Em termos substantivos, mantém-se o requisito de consentimento. No entanto, prevêem-se exceções quando o risco seja baixo e a tecnologia seja necessária para prestar um serviço de que o utilizador é alvo final. A proposta prepara ainda a introdução futura de indicações automatizáveis e legíveis pela máquina, quando as escolhas dos titulares, precisamente para reduzir a repetição sistemática de pedidos de consentimento. Estas alterações poderão ter um impacto muito significativo na forma como os cookies e tecnologias similares serão juridicamente enquadrados no futuro. Um dos eixos centrais da proposta da Comissão diz respeito precisamente ao tratamento de dados pessoais em contexto de inteligência artificial. É reconhecido que o desenvolvimento e o funcionamento de determinados sistemas e modelos de IA podem envolver grandes volumes de dados e que, de forma residual, podem existir categorias especiais de dados em conjuntos de treino, testagem ou validação, ou mesmo permanecerem nos sistemas ou modelos, embora não sejam necessárias para a finalidade de tratamento. E aqui propõe-se uma derrogação à proibição geral do tratamento dessas categorias especiais, desde que sejam aplicadas medidas técnicas e organizativas adequadas para evitar a sua recolha, que seja, uma vez identificados esses dados, os mesmos sejam suprimidos de forma eficaz. E no fundo, qual é a relação direta aqui entre IA e Regulamento Geral de Proteção de Dados? A proposta estabelece uma ponte normativa explícita com o Regulamento de Inteligência Artificial, reconhecendo que o governo de dados para a inteligência artificial se inscreve dentro do ecossistema do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Sempre que estejam em causa, lá está, dados pessoais. Nesse sentido, a proposta da Comissão intervém também num segundo domínio distinto, o direito dos titulares. O direito de acesso pretende-se clarificar as situações em que é exercido de forma abusiva ou excessiva para fins alheios à proteção de dados, permitindo ao responsável do tratamento recusar ou mesmo cobrar uma taxa razoável quando este pedido seja infundado ou excessivo. No dever de informação, suprime-se essa obrigação quando existam motivos suficientes para presumir que o titular já dispunha de informação relevante. Exceção feita, obviamente, aos casos de transferências internacionais de dados, decisões automatizadas ou tratamento de elevado risco para os direitos e liberdades dos titulares. Com o Digital Omnibus,
A Comissão Europeia propõe, num único ato legislativo, uma revisão transversal e coordenada de vários instrumentos jurídicos estruturantes do quadro digital europeu. Procura-se potenciar a inovação tecnológica e, simultaneamente, assegurar a proteção dos direitos fundamentais na União Europeia. No domínio da proteção de dados, as alterações propostas ao RGPD podem contribuir para uma maior clareza e segurança jurídica em áreas particularmente complexas na prática. A tipificação das operações de tratamento de dados sujeitas a uma avaliação de impacto obrigatória, bem como a definição de metodologias comuns para a sua realização, conferem uma segurança jurídica aos operadores económicos. Do ponto de vista dos riscos, é inegável que algumas destas propostas comprimem o âmbito da proteção atribuída aos titulares dos dados. Com efeito, a flexibilização do regime aplicável às categorias especiais de dados do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, a alteração das condições do direito de acesso e as exceções ao dever de informação podem ser entendidas como um esmorecimento dos direitos dos titulares. Acresce que a integração no RGPD do regime previsto na Diretiva e-Privacy quanto aos cookies e tecnologias similares pode, na prática, enfraquecer a relevância do consentimento como condição de licitude para o acesso aos equipamentos terminais dos utilizadores, prevendo-se exceções à sua obtenção quando o risco seja baixo ou quando a tecnologia seja necessária para prestar um serviço solicitado pelo próprio utilizador. Naturalmente que estamos ainda numa fase preliminar do processo legislativo e que o texto apresentado pela Comissão poderá, de agora em diante, sofrer algumas modificações. De todo modo, esta proposta da Comissão Europeia é um sinal claro de que a legislação não pode ser um obstáculo ao desenvolvimento e inovação tecnológica. Pelo contrário, o quadro normativo em vigor deve adaptar-se à era digital da qual todos fazemos parte.